por que tem tanto síndico profissional que não é reeleito? Em algumas estimativas, a maioria não é reeleito. Qual que é a visão de vocês? Começar com a Priscila. Na verdade, eu acho que é o seguinte, a chave é você dar informação aos moradores, tá? Aos condôminos. Muitos síndicos profissionais têm dificuldade com passar essas informações. A pessoa não tendo informação, ela acha que o síndico não está fazendo nada. Não está fazendo nada, consequentemente, ele não é reeleito, tá? E as pessoas, elas têm que entender, os moradores têm que entender que você tem um plano para aquele condomínio. Você não depende só do seu trabalho, acho que como a Vanessa falou ali no outro bloco. Então, algumas coisas são prioridades. Às vezes, o que é prioridade para o Ricardo não é a prioridade do condomínio. Se o condomínio tem um problema sério, você precisa resolver primeiro o problema sério para depois resolver o problema do parquinho, do espaço do pet, etc, etc. Mas você precisa mostrar que está resolvendo o problema sério. Exatamente. E colocar que esses problemas, que esses anseios dos moradores, eles estão numa lista de prioridade ali, que eles vão ser verificados, mas não naquele momento. Uma coisa importante que eu sempre falo é o seguinte, muito síndico erra quando eles falam assim, eu só tenho que demonstrar para quem desce na Assembleia. Não. E a gente sabe que quem desce na Assembleia é 10, 15, 20%. E quem não vai te reeleger, porque na Assembleia de eleição aí desce 70%, 80%, são esses 60% que não desceram na outra vez. Então, é importante que a comunicação seja feita para todos os moradores e não só para aqueles que naquele momento estão interessados que desceram na Assembleia. Van, agrega alguma coisa nesse sentido? Sim. Eu sempre falo assim, que o síndico que não foi reeleito é aquele que não fez a lição de casa. E a lição de casa é trabalho, porque eu percebi já que quando o síndico profissional, eles ingressam no condomínio, nos primeiros meses mostram um pouquinho de trabalho, aí já caem numa monotonia e só querem saber de mandar a nota fiscal para receber o dinheiro. E assim, existe um trabalho chamado gestão de pessoas. Então, você tem que lidar com o funcionário, você tem que falar com o funcionário, você tem que falar com os visitantes, você tem que falar com os prestadores de serviço, falar com os condôminos. E isso não vai acontecer somente numa assembleia, é no dia a dia do condomínio. E aí eu percebi que os condôminos, eles querem isso, eles querem ter você para falar de vez em quando. Olha, eu tenho um problema, marca uma reunião, vou lá, converso pessoalmente com o condômino. Tem um problema com o funcionário, eu faço, por exemplo, reuniões com a minha equipe. Vocês falaram duas coisas interessantes. Primeiro, comunicação, que é crucial. Sim. E segundo, que acho que pegar um gancho no que você falou, que é o seguinte, faz um trabalho inicial e depois entra no piloto automático. Exatamente. Porque já pensa no próximo. Então, vocês, quando eu falei de número de condomínios, as duas, embora com metodologias diferentes por ideologia, mas as duas tiveram o mesmo ponto de vista de o meu ponto é 4 ou 5 condomínios, o meu nessa estrutura é 8. Mas a partir do momento eu preciso aumentar a estrutura. E as pessoas pensam muitas vezes de 7, 8, 9, 10. E aqui não importa, não precisa aumentar a estrutura. Eu preciso aumentar meus lucros. E Exatamente. acho que não mantenha um condomínio por conta disso. E apresentar números também, né? Isso é importante, porque quando você não apresenta números, ou seja, não mostrou uma gestão financeira eficiente, e muitas vezes o condômino, ele quer o quê? Pagar menos condomínio, ele quer o máximo de tranquilidade, com o máximo de luxo no condomínio que ele mora, né? Pagando pouco, mas assim, fazer com que o dinheiro do condomínio, as ordinárias, trabalhem em prol dos condôminos. Mas precisa ter um ponto muito importante, né? Porque você traz um síndico profissional, você não precisa mais nem da administradora, nem do zelador, não é isso? Imagina. Ai, sem administradora. Eu tô fazendo uma brincadeira, lógico. Exatamente. Mas é muita gente tem essa visão. Então, eu trouxe síndico profissional, eu posso dispensar o zelador, a administradora ou os dois? Não. Óbvio que não, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu posso dizer que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é isso. O síndico profissional, ele não é o zelador. Se você quer alguém que faça o papel de zelador, você precisa ter um zelador, certo? E na minha opinião, o zelador é a pessoa que são os olhos do síndico dentro do condomínio, certo? Então, para mim, ele é importantíssimo. E a questão da administradora, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A administradora tem a questão da contabilidade, da cobrança, da pessoal, RH, que o síndico não faz. Apesar da gente ser responsável pelo que a administradora faz, a administradora e o síndico devem atuar juntos. Eu vou até te fazer uma interrupção.
Eu brinco assim, que o síndico, ele não faz nada, mas ele faz tudo. Exatamente. Então, ele não vai lá fazer uma folha de pagamento, ele não vai pagar o imposto, mas ele é o responsável e ele tem que deliberar o que tem que ser feito e depois fiscalizar se está sendo feito de maneira correta. Sem supervisão não funciona, né? Um bom síndico sabe escolher uma Sabe. boa administradora e um bom zelador ou gerente predial. Exatamente. Senão ele não é um bom síndico. Não, tem que ter visão. Tem que ter visão. E a visão é essa, a visão justamente do administrador nessa hora, né? Você vai saber escolher uma administradora que vai ser sua parceira, porque hoje administrador e zelador, até rima, né? Sim. São parceiros do síndico, né? São as mãos, uma de um lado, a outra do outro, e a gente vai caminhando junto. Se não tiver isso, aí realmente o síndico balança. Para ilustrar, o síndico é o maestro, né? É o maestro, é verdade. Ele que dita as regras e você tem que ter sua equipe. Eu acho que um ponto importante aí, vou falar com o pessoal de casa, é a gente esclarecer que o síndico profissional e o síndico, eles têm a mesma função, a mesma responsabilidade. A diferença é que o síndico profissional, ele deve ser, né, espero que seja, Sim. mais qualificado, com mais vivência, com mais informação e trazer melhores resultados para o condomínio, que são segurança, conforto, questão financeira com responsabilidade, fluxo de caixa. Então, esses são os pontos importantes. E não é um custo, é um investimento. Porque Exatamente. a médio e longo prazo, esse valor que é pago, R$2.000, R$3.000, R$4.000 para o síndico, ele vai ser revertido, não tendo ações trabalhistas, não tendo problemas fiscais, não tendo problema de segurança. Quanto custa uma vida? Nossa, é uma Exatamente. E eu acho que assim, é importante, se você contrata um síndico profissional, você precisa confiar no síndico profissional que você contratou. Então, se o síndico profissional falou para você, olha, não siga por esse caminho, não contrate um pintor e pague de qualquer forma. Você tem uma forma correta de fazer isso, acredite no síndico. Sim. E para isso tem que contratar um síndico qualificado, né, que pelo menos se especializou, que sabe o dia a dia, tem um pouco tem know-how, experiência, porque também é complicado você colocar qualquer pessoa, mesmo, hoje eu vejo o mercado tá cheio de síndicos profissionais, mas são poucos que fazem a diferença. Eu costumo dizer assim para os conselheiros e para os moradores, e se esse pintor morre aqui? Você sabe quanto você vai pagar o resto da vida dos filhos desse pintor? Sim. É um pouco meio... A gente choca para que a pessoa entenda qual é aquele... Ainda mais por ser muito advogados, essa parte pesa, né? Exatamente. Sim. Não, e você falou uma coisa importante. Tem que confiar no síndico. Por que tem essa desconfiança do síndico? Porque muito síndico já fez coisa errada. Sim. Então, até saiu no Fantástico uma reportagem dos 10%, 15% do síndico na contratação, por exemplo, de um pintor. Mas aí eu falo o seguinte, o síndico voluntário é muito mais fácil de fazer isso. Sim. Porque ele não é mais síndico, muda de prédio e acabou. O profissional, quando vocês forem tentar ser eleitas num outro condomínio, eles vão pegar o telefone, ligar para o condomínio anterior e falar como que foi a Vanessa lá, como foi a Priscila lá. Então, a chance de um síndico profissional lesar o condomínio, ela é muito diminuída perto de um síndico profissional. Eu gostaria de falar sobre o mercado, sobre como que está hoje essa mudança dessa nova profissão de síndico e o que vocês enxergam para o futuro. Eu gostaria de ouvir primeiro duas opiniões de estados diferentes, de Brasília e do Rio de Janeiro. A Adriana Moro, do Distrito Federal, vai dar a opinião dela sobre como está o segmento condominial lá em Brasília. Olá, pessoal do Condomínio em Pauta. Sou Adriana Moura, síndica profissional em Brasília desde 2013 e vim aqui falar sobre esse mercado. Em Brasília, ainda estamos na transição do conceito de síndico morador para o conceito de síndico profissional. Ainda há muita insegurança acerca desse assunto porque toda mudança gera conflitos. Alguns paradigmas precisam ser superados, como que o síndico precisa morar ou cumprir expediente no condomínio para ser um bom gestor. Mas com comprometimento, ética e muito conhecimento técnico, nós profissionais de Brasília estamos conseguindo mudar esse conceito. Gostaria também de ouvir a opinião do síndico profissional Fúvio Stagi, um síndico que administra mais de 20 condomínios no estado do Rio de Janeiro. Amigos do Condomínio em Pauta. Ricardo, sindicância aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é uma coisa que está muito fomentada. A gente tem relatos aqui de síndicos moradores, síndicos voluntários, que estão se profissionalizando, buscando melhorar a sua condição para gerir melhor o seu condomínio. Temos relatos também de grandes administradores também capacitando seus funcionários, seus gestores condominiais, para que assumam esse condomínio também como síndico profissional.
E também a gente tem percebido, né, pessoas que estão fora do mercado, formadas em outras áreas, que estão, devido à demanda do mercado, estão também procurando se profissionalizar, né, para entrar no mercado de síndico profissional aqui no estado do Rio de Janeiro. O que a gente sente falta aqui, Ricardo, é da área de profissionalização. A gente tem muito pouco curso, a gente quase não tem congresso, não tem seminário, então falta isso aqui no nosso estado para capacitar melhor os profissionais da área. Um grande abraço. Bom, podemos ouvir algumas opiniões de estados diferentes. Parece que estamos todos no mesmo barco. Parece que não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Distrito Federal. Parece que o Brasil está caminhando para a profissionalização do síndico. Como que vocês enxergam o momento atual e o futuro da profissão? Eu sou bastante otimista, acho que na verdade a tendência é realmente crescer. A única coisa que eu sempre falo, tem que ter conhecimento, tem que se capacitar, não adianta somente se certificar e ó, já sou síndico profissional, já vou ingressar no condomínio, vou começar e ponto. Não, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que conhecer, como a Priscila mesmo mencionou no bloco anterior, nós temos que entender de outros assuntos que não fazem, por exemplo, parte da nossa formação. Olha, eu sou advogada e entendo de leis, ok, mas puxa, eu não entendo de um cano, puxa, vou fazer um curso de manutenção predial, vou falar com o engenheiro quando eu tiver alguma dúvida, vou falar com o contador quando eu tiver uma dúvida na prestação de contas. Então, buscar conhecimento que a gente às vezes não tem, né? Eu acho até que a gente precisa tomar cuidado, porque o mercado é grande, a gente tem, sei lá, você pode falar melhor que eu, mais de não sei quantos condomínios aí pelo Brasil inteiro. Falam-se em torno de 200 a 250 mil, não tem ainda o número exato. Então, o mercado é enorme, o mercado é gigante. Sim. Só que o síndico profissional ele não pode ser banalizado. Principalmente as pessoas que querem ser síndicas profissionais, ou ser síndico, porque você sendo síndico, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela pode atingir diretamente o seu patrimônio e a sua reputação. Quem não tem consciência tem o patrimônio ali que pode ser atingido. Então, o ideal seria buscar essa informação. Busque informação em curso, leia. Tenha dúvida, consulta um especialista. Sim. Entendeu? O mercado é muito grande. Só que esse mercado não pode ser banalizado. Ele não pode, principalmente, ser regido por questão de valores. Existem ameaças e oportunidades. Eu Exatamente. acho que a oportunidade são as síndicas como vocês, né? Qualificadas, que fazem um bom trabalho. E a ameaça são síndicos que não são profissionais. Na verdade, são síndicos remunerados. É diferente. Ele é remunerado, mas ele não é profissional. Na verdade, eu acho que não tem que ser, eu tô aqui desempregado, então eu vou ser síndico profissional. Não. Isso é verdade. Isso não... eu acho que... acontecendo. É o que está acontecendo muito. Porque o país vive uma crise. Exatamente. E esse segmento é o contrário. Ele está se profissionalizando e crescendo com oportunidades. Acho que um número importante é, em São Paulo, em torno de 50% dos condomínios clubes já são administrados por síndicos profissionais. Sim. E condomínios de alto padrão, em torno de 20%. No Brasil, a estimativa é em torno de 7% de síndicos profissionais administrando. Se você pensar em 7%, parece pouco, mas há 5 anos atrás não era nem 1%. Exatamente. Então, o crescimento é muito latente e eu enxergo que para condomínios clubes e para condomínios de médio e alto padrão, o futuro que sejam sempre síndicos profissionais. Eu posso te dizer que condomínio clube com síndico morador é a maior roubada, né? Não funciona. Antes das considerações finais, vamos ao quadro Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que forma síndicos num final de semana, 2, 3, 4 horas. A responsabilidade de nós, formadores de síndicos, é muito grande, porque serão esses síndicos que serão ditos os profissionais do segmento. Então, como as nossas convidadas disseram hoje, é necessário uma amplitude de conhecimento. E para essa amplitude de conhecimento ser adquirida, é necessário algumas horas, 30, 40, 50 horas de estudo. Então, essa vai para você a advertência. Formadores que, na verdade, não são tão formadores. Senhoras, vamos às nossas considerações finais. Priscila, por favor. Na verdade, o que eu tenho a dizer para o pessoal que está assistindo é o seguinte: se você tem interesse em ser síndico profissional, se você se viu no perfil que a gente falou aqui, no perfil que você sempre comenta, estude. Busque cursos, busque conhecimento.
O mercado aí é grande e a gente... eu costumo dizer que a gente não compete entre a gente. O cargo de síndico, ele tem que ser desmistificado. Então, para isso depende das pessoas que estão entrando no mercado agora, tá? Síndico não é ladrão, síndico tem uma responsabilidade muito grande, tem que fazer aquilo que faz com consciência, tá? E eu acho que o mercado tá aí, vamos para cima e vamos ser honestos e justos. E a união dos síndicos, né? Exatamente. Valorizar o síndico que faz um trabalho bem feito, ele não é seu concorrente, ele está agregando valor Exatamente. à profissão. Exatamente. Exatamente. Vanessa. Olha, eu tenho o mesmo ponto de vista. Eu acho que o maior concorrente de um síndico hoje é ele próprio. Exatamente. Né? O maior concorrente é ele. Não tem, tem concorrente no mercado, não. Se ele fizer um bom trabalho, se ele for eficiente, transparente, honestidade é uma questão de valor, é uma obrigação da pessoa, não é uma qualidade. Então, quando ele começar a efetivamente colocar os valores dele no trabalho que ele desempenha, na vida de outras pessoas, porque o condomínio é isso, é você gerir com transparência, eficiência, responsabilidade, muito profissionalismo e competência, a vida de outras pessoas, né? Esse síndico hoje tem que ter paixão. A gente não consegue, às vezes, nem lidar com os relacionamentos interpessoais, imagine com os dos outros. Aqui tem 3 loucos, mas loucos apaixonados. Exatamente. Exatamente. Tem que amar. É aquilo que eu falo, trabalhar... Tem que ser louco e amar. Louco eu digo porque ele dá com problemas, ele dá com volume de pessoas. Exato. Eu acho que a gente lida muito com as expectativas dos moradores. Exatamente. Né? Tem que estar pronto para entender quando não dá para acontecer, que nem criar um filho. Condomínio é igual. Olha, hoje a gente não consegue fazer isso, mas amanhã a gente vai fazer diferente. Amanhã já a gente consegue colocar isso aí na pauta, né? Então, olha, condomínio em pauta. É isso aí. É trabalhar com paixão. E é o que a gente sabe fazer de melhor aqui. Senhoras, pena que o programa é tão curto, mas voltamos em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço. Prazer Obrigada, muito grande. Prazer enorme. Obrigada. Não deixe de se inscrever no canal, clica aqui em cima. Voltamos semana que vem. Muito obrigado.